que move o cinema? O que dá forma ao filme? Quais as vertentes da criação? 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Um convite para novas descobertas, reflexões e experiências criativas no cinema agora. Mostra de Cinema de Tiradentes, por um mundo em movimento. De 22 a 30 de janeiro, nosso encontro será na sua tela. Inscreva-se pelo site mostratiradentes.com.br e fique por dentro de toda a programação. Participe e convide os amigos. Olá, sejam todas, todos muito bem-vindos aqui a este debate, mais um debate da Mostra Formação, dessa 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Esse ano, toda a programação é gratuita e online, você pode acompanhar e se informar no site, mostratiradentes.com.br, e essa programação vai até o dia 30 de janeiro, né? A gente está aqui, então, para essa conversa sobre essa mostra muito querida, assim, né? A gente tem a formação 1 e a formação 2, e essa mostra reúne um conjunto de filmes feitos em contextos, como o próprio nome diz, redundantemente, de formação em cinema, né? Então, são contextos muito peculiares, em que as pessoas dialogam, assim, com professoras, orientadoras, uma estrutura de apoio que tem essa peculiaridade, né? Mas isso não significa que essa estrutura seja uma proteção ou algo de dirigismo, assim. Pelo contrário, é uma estrutura que vai, em cada lugar, e, em certa medida, potencializar, né, os desejos, acolher e potencializar os desejos, e os gestos individuais e coletivos do conjunto de pessoas que realizam os filmes que a gente vai ver aqui, né? Então, essa conversa é um pouco para entender esses processos, esses desejos de cinema, dessa moçada que está começando, alguns nem tanto, né? Já com seus, não são os primeiros filmes, algumas pessoas aqui são os primeiros filmes, nesse conjunto, né? Não só na formação 2, que é essa mesa de agora, mas também na formação 1. E a gente vai conversar aqui sobre 5 filmes. Wander, que é dirigido pela Bárbara Carmo, a Bárbara, que é estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lá em Cachoeira. Noções de Casa, que tem a direção da Júlia Maria Reis, que é o filme de formação dela, na Escola Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. Comboio para a Lua, que é da Rebeca Francoff, que assina no filme como estudante da UNA, né, Rebeca? Depois a gente vai saber isso um pouco melhor com você, porque o filme não é especificamente aqui, depois vocês vão entender porque eu estou comentando isso com ela. O Para Todos, que tem a direção do Vitor Hugo e da Samara Garcia, e quem vai conversar com a gente é o Igor, né, que é o coordenador do projeto. E A Verdade Sai de Seu Poço para Envergonhar a Humanidade, que tem a direção do Matheus Strelov, que fez o filme num contexto, quando era estudante, aliás, o filme iniciou quando ele era estudante da Universidade Federal de Pelotas, e ele também vai contar para a gente desse processo que durou alguns anos, né, Matheus? Bom, enfim, eu falei os filmes na ordem que a gente pensou a sessão, assim. A gente está nesse contexto online, em que você que está aí vai assistir na ordem que quiser. A gente sugere uma ordem para os filmes, porque a tradição da Mostra de Cinema de Tiradentes, né, aqui por uma questão contingencial a gente está no online, mas a tradição é aquele rito da sessão ter uma sequência, né, e do ponto de vista curatorial, assim, essa sequência, ela tem um sentido, ela tem uma razão de ser, né. No caso desses filmes, aliás, no caso de qualquer sequência, assim, a gente pensa um arco narrativo, digamos assim, né, que pode ser mais evidente, mais rarefeito, enfim,
mas a gente pensa algumas linhas de força que aproximam os filmes a partir do que a gente percebe, né, nos filmes. Obviamente, não existe a menor pretensão disso ser plenamente recebido no visionamento dos filmes nesse conjunto, nessa ordem que a gente propõe, mas é uma proposta, né? É uma proposta, é uma provocação, e é uma aposta, sobretudo, né? Em função do que a gente conseguiu perceber na aproximação dos filmes. Então, esse conjunto de filmes que a gente traz hoje, assim, eu vou falar um dos aspectos, porque outros, enfim, há outros possíveis, que talvez a gente fale aqui, e que quem vai assistir pode, de repente, elaborar, e aí, se vocês quiserem, vai ser massa, se vocês conseguirem comentar isso com a gente, assim, no chat, aí, na área de comentários. Infelizmente, a gente não está fazendo esse debate ao vivo, mas essa conversa pode sim e deve se prolongar aí na área de comentários, se vocês quiserem, tá bom? Bom, então, falando sobre o arranjo dessa sessão, assim, a gente tem aqui um conjunto de filmes com uma maioria de presença em cena, assim, de quem os realizou, assim, numas modulações que são de autoficção, auto-mise-en-scène, construção em torno da própria presença, das memórias próprias ou individuais ou de família, num olhar muito delicado, assim, e atento para o cotidiano, né? E esse olhar dando a ver questões geracionais e questões mais amplas, sócio-históricas, a partir de uma dimensão microcósmica, assim, do ordinário, do cotidiano, assim. Em alguns filmes, tem gestos de escrita de si, numa linha mais autobiográfica, e um autobiográfico que às vezes se aproxima e às vezes se afasta do verídico, né? Assim, tem também espaço para fabulação. A exceção dessas autobiografias ou dessa presença escrita de si, seja ela verídica ou mais fabulada, assim, é o filme do Matheus, e a gente vai conversar com ele também sobre isso, né? Mas o filme do Matheus se aproxima, nesse sentido, de umas linhas de força, assim, que dizem de uma articulação, quer dizer, no caso do filme dele, tem uma articulação mais declaradamente ficcional, né? E que de maneira mais evidente vai trabalhar o simbólico, assim, mas ele se aproxima dos outros na medida em que aborda, do seu jeito muito peculiar, também questões geracionais relacionadas à família, o que se revela, o que se esconde, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, também nessa dimensão microcósmica, assim, e com um potencial alegórico, por isso que, inclusive, ele encerra a sessão. Assim. Então, vamos saber agora das particularidades de cada um desses filmes, dos processos, com quem os realizou, né? Como eu disse a vocês, a gente vai seguir a ordem proposta para a sessão, então eu vou conversar primeiro com Bárbara Carmo. Bem-vinda, Bárbara, muita alegria ter você aqui conosco. Bárbara Carmo, que fez o filme no contexto lá da UFRB, e o filme dela chama-se Wander. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Massa. Então, Wander é um filme que eu fiz sobre a orientação da Maranta César, que é a minha professora de documentário 2, Cinema Mundo, da UFRB. E foi um filme que ele foi feito de uma forma extremamente fácil sobre um assunto extremamente difícil na minha família, que é o meu pai, e a questão de que não se fala sobre o meu pai, e, todos os problemas e questões delicadas que envolviam o meu pai, porque, assim, eu fui criada pela minha mãe, pela família da minha mãe, pela minha família materna, a família do meu pai cortou o contato logo depois da morte do meu pai, e eu não tenho, lembranças do meu pai que não sejam ligadas a algum tipo de trauma dele estar bêbado ou, dele estar morto dentro de caixão. E a única foto que eu tenho dele, como eu digo no filme, é a foto dele do RG. Então é uma imagem nada pessoal, é uma imagem de um documento, é uma imagem, que você apresenta para você, não ser preso quando você é negro no Brasil, como meu pai era. E fazer esse filme foi uma questão de terapia para mim, porque eu falo nesse filme contando uma versão de meu pai que eu não conheci. Eu falo do meu pai falando coisas que eu ouvia sobre meu pai e que eu nunca conheci do meu pai. Eu falo sobre coisas que ele fez, eu falo sobre
coisas que ele contou, eu falo sobre lugares que ele visitou e que eu nunca estive com ele, que eu nunca ouvi dele, mas que eu ouvi de terceiros e que eu queria ter ouvido dele, eu queria confrontar ele com as questões que eu abordo no filme, mas eu nunca pude, eu nunca vou poder, senão por meio desse filme. Então, tipo, Wander é sobre isso, eu acho, é sobre eu confrontar o meu pai por meio de um filme que é a única forma que eu tenho hoje em dia, e por isso que eu também me coloco no filme, porque é um confronto. O filme é um confronto meu com meu pai, então é por isso que eu estou lá também. Eu tive que me colocar lá porque é um filme sobre mim e ele. E eu espero que as pessoas entendam que, tipo, às vezes você tem que falar de si para você falar sobre outras coisas também, porque eu fiz o filme totalmente focada numa névoa de isso é sobre mim, isso é sobre a minha família, isso é sobre meu pai, e aí quando eu exibi o filme na sala de aula, logo a primeira pessoa que comentou falou: Ah, esse filme não é sobre só sobre seu pai, é sobre meu pai também, porque eu também não conheci meu pai. E tipo, e quanto mais eu mostrava esse filme, mais as pessoas falavam que era sobre alienação paterna e sobre ser negro no Brasil e sobre outras coisas que eu tipo não fazia a menor questão de que estivesse no filme, porque não era sobre isso o filme. Era sobre mim e sobre meu pai, mas ele também é sobre outras questões e outras pessoas e outras famílias e outros confrontos. Então, eu acho que talvez seja por isso que ele esteja aqui, porque ele é sobre outras coisas além de mim, do meu pai e do meu confronto. Ele é sobre outros confrontos. E é isso. Obrigada, Bárbara. Seu filme tem uma energia impressionante, né? A partir de uma foto, você faz um inventário descritivo de memórias, assim, de uma maneira muito frontal, assim, muito dura, muito corajosa, assim. Parabéns. Mas a gente volta a falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, tá? Vamos passar agora para a Júlia Maria Reis, que é lá do Rio de Janeiro, e fez o Noções de Casa como o filme de formatura na Darcy Ribeiro, e que também revisita fotos de família, né? Eu quero fazer um pequeno comentário sobre esse seu filme, Júlia, e aí é um comentário, né? Não é uma pergunta, assim, se você quiser falar de outras coisas, fica à vontade, tá? Mas foi muito interessante assistir esse filme, pensando numa trajetória recente, né, do cinema brasileiro, assim, feito por pessoas negras, especificamente de filmes que utilizam fotos de famílias negras, assim, tanto o seu filme quanto o da Bárbara, assim, me parece que a gente pode ler nessa chave também, né? A gente tem o Travessia, da Safira Moreira, Fartura, da Yasmin Tainá, O Ponte sobre Abismos, da... Ai, gente, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Aline Mota, olha, como é que eu escrevo? Eu esqueço o nome da Aline Mota, enfim. Mas, assim, seu filme tem uma particularidade, que ele vai extrapolar aquela reivindicação desses outros filmes, né? Da presença, ausência das fotos, ou presença ou ausência nas fotos, né? Nesse contexto do que é ser negro no Brasil, do que é ser uma imagem, né? E aí você vai elaborar outras figurações de memória e de presença, assim. E aí me fez lembrar muito também, em certa medida, o trabalho da Rosana Paulino, lá da Costura da Memória, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre esse processo, sobre esse contato seu com essas imagens, e esses arquivos, essas memórias. É um prazer muito grande estar aqui, partilhando, enfim, ouvindo sobre também outros filmes. O Noções, ele foi o meu projeto de finalização da Darcy, cursei direção lá, e então foi um projeto que começou, na verdade, em 2018. O estopim do projeto, eu acho que foi muito, na verdade, o Travessia da Safira, realmente, assim, quando eu pude assistir ele na Darcy, e foi um encontro muito grande para mim de começar a mapear essa questão fotográfica do registro. Comecei a selecionar algumas fotos 3x4 familiares a partir desse encontro com esse filme, e a entender as reverberações dessas fotografias no que eu entendo também como construção de imagem, que
também dentro de dentro desse contexto de um corpo mestiço também no Brasil, a construção de imagem também fica muito fragmentada. E acho que eu procurei, a partir dessas fotografias, também entender o que era esse processo de fragmentação. Acho que isso acabou se vinculando também a processos familiares mais particulares também, de fragmentações familiares. E eu fui tentando entender como é que eu poderia costurar histórias que eu tinha carinho. E eu acho que isso também se relaciona muito já com essa questão da Rosana Paulino, desse lugar também, que foi um encontro que eu tive bem depois, já na faculdade, na Unirio, eu faço Unirio, direção teatral, e tive esse encontro bem depois. E foi muito legal que as peças foram se encaixando. Inicialmente o filme ele tinha o intuito de se chamar Alquimia, porque ele era essa proposta de duas personagens que queriam unir processos familiares, tecer memórias, em meio a uma fragmentação, tecer. Só que acabou que depois a gente foi percebendo que a noção de casa se expandiu muito, né? Acho que a gente acabou se apropriando também de outros lugares que poderiam ser casa e que trabalham também os nossos sentimentos também de estar no mundo, né? Então acabou se expandindo também para essa casa-mar, que eu acho que aí já se relaciona também com o trabalho da Aline, né? Que foi uma pessoa que eu conheci muito recentemente, foi um grande encontro também conhecer o trabalho dela. Foi bem perto de quando eu finalizei o filme. E parece que tudo fez mais sentido ver o trabalho dessas mulheres. Pareceu que as coisas foram se encaixando. Depois, pude também assistir o Fartura da Yasmin. E aí foi mais um pedaço que encaixou. Então foram encontros assim que foram trazendo uma carga maior para o filme. E sinto um pouco esse território, assim, que eu também tive que me desprender também de uma memória muito particular. Acho que isso foi um exercício para poder fazer o filme acontecer e ele virar o que ele se tornou. Porque se eu ficasse muito presa à minha perspectiva familiar, que era o que acontecia nos primeiros roteiros, por exemplo, ou nas primeiras experimentações de escrita, eu ficaria muito presa a mim e acabaria podando muita coisa, por não conseguir permitir que outras pessoas acessassem aquilo. E, na verdade, a gente ficou bastante tempo na pós do filme, né? A gente filmou o filme em 2018, foi 2019 inteiro trabalhando no filme, depois no início de 2020 também. E porque, na verdade, eu tive que ir entendendo quais eram as camadas que o filme estava acessando e compreendendo também esse lugar da memória e do sonho, que eu acho que foi um lugar que eu encontrei junto da equipe. Eu acho que o trabalho de som foi muito importante para mim, particularmente, também, para entender a camada do sonho no filme, que eu acho que antes eu ficava muito na memória, queria muito falar de memória, e quando eu pude conhecer a Cássia Lima, que foi uma pessoa que acrescentou muito no trabalho também, que essa questão da memória e dessa particularidade, acho que a gente trabalhava muito ela dentro da fotografia, uma fotografia muito próxima. Mas a camada do sonho, acho que ela veio muito a partir do som, e foi uma camada que eu tive que pesquisar e entender também em que ponto a memória extrapola, né, esse lugar, e atravessa mundos, assim, e conecta mundos, e etc. E acho que é meio que isso. Não, massa demais. Parabéns pelo filme, assim. Ficou muito... Ai, tem uma imagem tão bonita. A memória da avó e os peixes de papel na bacia. Que eu tô... enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Rebeca, parece que a Rebeca caiu, né, gente? Vou pular a Rebeca em função de uma questão técnica, porque na ordem da sessão, o Comboio para a Lua, ele vem logo na sequência, né? E aí, então, vamos conversar com o Igor Lioy, né? Acho que falei o sobrenome certinho. Que o Igor e aí você explica isso pra gente, Igor? O orientador, digamos assim, né? De um dos 3 filmes que foi produzido por essa moçada, e um desses filmes a gente selecionou, que é o Para Todos, que veio na ficha técnica, assim, da inscrição, como dirigido por Vitor Hugo
Samara Garcia e equipe da escola Adalgisa Neri do Rio de Janeiro, e são adolescentes, né? Achei incrível, assim. Só queria fazer um breve comentário, Igor, e aí, obviamente, se você... Aliás, não, mentira, para você eu vou fazer uma pergunta, que eu queria que você explicasse esse projeto que gera esses filmes, assim, incríveis, mas... bom, esse filme, em torno aí da disputa da escalação de um time de futebol, assim, esse filme, ele organiza uma energia caótica, por mais paradoxal que isso poderia ser, mas é muito essa energia dessa moçada, né, me pareceu, assim, o filme tem uma pulsação que não sei se é análoga ou se mimetiza essa energia dessa moçada, mas tem ali essa energia desse filme, nesse microcosmo que tem uma potência de alegoria, né, assim, a ideia do ninguém sabe jogar bola, e tem gente que nunca jogou na vida porque nunca foi chamado, isso leva a gente para vários lugares, né? Assim, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa construção desse filme especificamente, com essa moçada, e esse projeto que gerou esses outros filmes. Bem-vindo. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todos. É um prazer estar aqui participando desse debate da Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu começaria falando, né, citando a Gayatri Spivak e perguntando: pode subalterno falar? Porque, em função desse projeto de cinema, eu entrei no mestrado e estou estudando essas memórias subalternizadas, né? Memórias que acabam sendo deixadas de lado em detrimento da história oficial. E a Gayatri Spivak, ela fala que os pesquisadores normalmente tomam os lugares, né, das suas fontes. Então, assim, eu cheguei a comentar com Tatiana e com toda a equipe que era um desconforto ter que participar desse momento, não que fosse não é um privilégio, né? Mas é um desconforto porque eu queria que meus alunos estivessem aqui, né? Eu acho que é o lugar de fala deles, era o momento deles, como eles puderam participar de alguns outros e não puderam estar aqui. Mas falando sobre o que você me perguntou, eu conheci a produção cinematográfica de maneira assim tardia, né? Eu sou professor de história da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, fiz um curso, né, chamado Portelas, feito pelo André da Costa Pinto, que é um cineasta paraibano, e pela Cecília Rabelo, filha de Paulinho da Viola, e eu pude rodar um filme chamado Um Craque Esquecido, sobre meu avô, que foi jogador de futebol da década de 50 e 60, né? Jogou no Botafogo, no Fluminense, que foi campeão carioca, a revelação do Campeonato Carioca de 53, e ninguém lembrava dele. E a partir dessa perspectiva de ter feito um filme num projeto de formação, num projeto social, eu criei um projeto chamado Cine Escola, né, As Vozes da Comunidade, que hoje é a minha dissertação, né? Na verdade não é ainda, né? Estou escrevendo, e aí levei para a molecada da escola a perspectiva e a proposta da construção, né, de filmes, né, do fazer cinematográfico através de oficina, em que eles pudessem aprender todo o processo, né, desde a construção do roteiro, a questão da fotografia, enfim. A gente teve ajuda de vários cineastas, né, pessoas que já trabalham com cinema. Eu gostaria de deixar aqui registrado a Cecília Vaz, o Henrique Patuá, a Natália Sarro, que é minha parceira no projeto, o próprio André, a Gabriela Diminski, a Fátima Rodrigues, e essa galera chegou junto para ensinar a molecada como que era fazer cinema. Só que, assim, o curioso, gente, é que eles não acreditavam que era possível fazer cinema, né? Eu desenvolvi esse projeto numa das regiões onde o IDH onde tem um dos menores IDHs do Rio de Janeiro, né? Na divisa de Itaguaí com Santa Cruz, já é quase fora do município do Rio, né? E a molecada pouco tem acesso à internet, muitos não têm telefone celular, e a ideia era empoderá-los, capacitá-los através do audiovisual e dar visibilidade ao projeto e aos filmes, né? Isso acabou acontecendo no transcorrer do curso, né? Eles receberam vídeos motivacionais do Zico, do Zé Trajano, do Luiz Penido da Rádio Globo. Eles puderam ir. A primeira coisa que a gente fez no projeto, e aí eu vou entrar no filme de fato para poder explicá-lo, a primeira coisa que a gente fez no projeto foi levar os alunos ao cinema. Muitos nunca tinham ido. Como é que eu ia falar de produção cinematográfica se eu não tinha, se os caras não conheciam o que era o consumo,
dentro de uma sala de cinema. E aí eu e a André, a gente conseguiu 100 ingressos com uma empresa em Botafogo, né, que cedeu o cinema num horário extra para gente, só que aí a gente teve que tirar dinheiro do bolso para poder alugar ônibus, para poder levar 100 crianças ao cinema. E aí a gente entra na questão de uma boa prática dentro da educação não ser política pública. A produção cinematográfica ela deve ser para todos e todes, né? E acaba que ainda assim existe um determinado núcleo que desenvolve cinema por ser uma coisa ainda muito cara e muitos ficam de fora e não têm acesso. Enfim, o processo transcorreu com alguma tranquilidade, acho, né, que eles gostaram, e os roteiros foram criados por eles, as histórias foram criadas por eles. Isso foi uma coisa que eu pedi, que quando a gente estava no processo de construção, eu falei para eles o seguinte, falei, gente, tem que ser a história de vocês, né? Não adianta contar a história do fulano, do ciclano, do beltrano, tem que ser a história de vida de vocês, né? E aí um dos meninos e uma das meninas, a Samara e o Vitor, estavam debatendo sobre futebol, falando, pô, cara, tu não me chama para jogar bola, que não sei o que. Eu falei, gente, tá aí um roteiro, tá aí um roteiro. Por que você não chama uma menina para jogar bola? E aí, o Para Todos, ele é um congraçamento, se assim eu posso dizer, das questões identitárias, das questões ligadas ao gênero, à raça, porque o futebol ainda é muito masculinizado, né? Mas por que que as meninas não podem participar do futebol? E aí, não somente as meninas, os alunos incluídos, os alunos LGBTQI+, né? Então, você tem os meninos héteros cis sendo colocados contra a parede, né? Em desespero. Pô, eu tenho que convidar ela para jogar, lógico, por que não? E ao longo do filme, né, eles vão mostrando, construindo equipes, né, terminam numa partida de futebol, só que ao longo do processo, né, quando eles estavam escrevendo o roteiro, assim, os debates eram absurdos e a gente ficava assim, olhando, eu e a André, a gente ficava olhando e falava, cara, se a gente tivesse com a câmera aqui agora, o filme sairia agora, né? Eu acho que o processo ele aconteceu, é um processo que deveria acontecer em todos os lugares, todos deveriam ter acesso à produção cinematográfica, né? E aí eu reitero aqui a minha participação falando sobre o audiovisual ser um projeto de política pública dentro da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu venho falando isso já há um ano, né? Eu acho que as secretarias municipais de educação de todos os lugares do Brasil deveriam olhar para esses jovens de 13, 14 anos e entender que eles têm múltiplas habilidades, que eles têm vivências maravilhosas e que eles podem contar isso para a gente através de narrativas fílmicas, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso, né? O Cine Escola se propõe a dar visibilidade, empoderar essa molecada e mostrar que esse lugar de fala é fundamental para contrapor a memória oficial, mostrando que o subalterno pode falar sim. Ai, desculpa, comecei a falar com o microfone fechado aqui, né, gente? Não, massa demais, Igor, e bonito demais esse processo, e assim, e o filme, e vocês conseguiram achar uma forma fílmica para essa energia, para essas discussões, né? Isso é muito interessante e a gente vai achar um tempinho para seguir um pouco nisso. Agora a Rebeca voltou, né, Rebeca? Rebeca, que dirigiu o Comboio para a Lua, que é um filme de conversa, né? Assim, eu fiquei sentada assistindo o filme como se eu estivesse sentada ali do lado daqueles personagens, participando daquele cotidiano, como uma pessoa que observa aquele cotidiano e olha com muito afeto para aquele microcosmo ali que tem tantas camadas, né? Que eu fiquei um pouco pensando nisso, sobretudo vendo esse filme agora, né? Assim, nesse momento de confinamento, né? Queria também te ouvir um pouco sobre isso, assim. Quando que você começou a pensar o filme e o que é esse filme agora para você? Porque esse filme antecipa uma série de coisas também, né?
E aí é um filme desse entrecruzamento de conversas, de encontro, de negociações, ali, que diz muito dessas questões de geração também, né? Obviamente o filme diz de várias outras coisas, mas essa dimensão da conversa, né? Do que ali tem de fabulação, de invenção de si, de auto-mise-en-scène também, é super interessante. E aí queria te ouvir sobre esse processo desse filme, feito lá e cá, né? Em Portugal e aqui, como é que foi isso? Conta pra gente, bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz. Sempre foi um sonho mesmo estar em Tiradentes, ainda mais com vocês, pessoas maravilhosas, assim, estou muito feliz. Bom, eu estava na UNA quando eu consegui passar num processo seletivo, uma bolsa para estudar em Portugal, estudar cinema, na universidade pública de lá. E aí, bom, eu fui, foi tudo incluso, assim, é uma bolsa que cobria tudo, por isso que eu consegui ir. E chegando lá, eu me dei de cara, assim, com várias quebras de imaginário, né? Minha família brincava muito, quando você chegar lá, vê se bacalhau tem cabeça ou não, essas coisas que a gente cria sobre como é Portugal, que lá é primeiro mundo, que lá é muito chique, né? E, bom, a universidade é precária, né? Uma universidade pública. Eu achava que, nossa, primeiro mundo, vai ter tudo lá. E, bom, eu tive que lidar com essas ausências, essa sensação de não pertencimento, uma solidão, né? Distante de todo mundo, da minha família, né? E aí eu fiz o comboio numa disciplina, num exercício de documentário, era uma cadeira de documentário que eu peguei lá, e era para fazer um documentário, enfim. E aí eu fui, aos poucos, assim, maquinando o que eu ia fazer, e eu resolvi fazer sobre a minha experiência lá com os meus amigos. Então, foi um filme que foi feito com amigos, né? Então, eu atuo, eu filmo, a Bia grava o som e ela atua também. O Pedro também atua e grava o som ao mesmo tempo. A gente reveza a câmera, enquanto um está atuando na frente, o outro segura a câmera. Foi basicamente isso. E aí, foi feito em 2019, no primeiro semestre de 2019. Bom, quando eu vim para Belo Horizonte, eu consegui uma transferência para estudar na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas. E aí eu larguei tudo e fui. Assim, foi uma notícia também muito rápida, né? E quando eu cheguei em Pelotas, eu encontrei amigos maravilhosos também que me ajudaram e me incentivaram a terminar o filme, né? Porque aí chega toda a pós-produção, que é a montagem, né, a colorização, a edição, toda a pós. E aí foi toda feita aqui na UFPEL. É isso. Esse filme transatlântico, interestadual, desses encontros, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele também. Vamos, enfim, seguindo a ordem da sessão, falar com o Matheus, né, ouvir um pouco sobre esse título que já anuncia algo dessa dimensão simbólica que se articula, né, Matheus? A verdade sai de seu poço para envergonhar a humanidade, né? Matheus Estrela, que foi feito nesse contexto da Universidade Federal de Pelotas e que nesse conjunto de filmes é o mais, digamos assim, declaradamente ficcional, né? Mas que não se furta a mergulhar nesse microcosmo e nessa experiência que também diz respeito a uma geração, assim, né, a um momento da vida, e aos fantasmas, né, ao que está enterrado e que ressurge, e a maneira como se aprofunda em questões particulares, né, nesse universo doméstico, familiar, para revelar várias coisas, né? Não só ali próprio daquela relação, mas também de outras dimensões de existência, né? Então, queria te ouvir, tanto do processo e também das suas referências, né? Porque seu filme também tem ali certa filiação ao filme
de gênero, é um filme, me parece, né, um filme de cinéfilo e tal. E aí queria te ouvir um pouco também sobre suas referências e o processo desse filme, né, que me parece que foi longo. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer ao festival pelo espaço também. É ótimo estar falando depois da Rebeca, a gente não se conhece, mas somos da UFPEL. Enfim, começando pelo processo, esse filme ele foi todo desenvolvido dentro do currículo da graduação de cinema na UFPEL, que funciona com uma certa horizontalidade, em várias cadeiras elas avaliam um mesmo produto em comum que a gente faz ao longo do semestre, e esse filme era para ser o produto de conclusão do quinto semestre. Eu estava no quinto semestre em 2016, foi quando a gente começou a filmar, mas enfim, também já começou a desenvolver no semestre anterior o roteiro, então assim, até hoje dá uns 5 anos de processo desse filme. Então é muito gratificante também estar aqui mostrando, finalmente, jogar para o mundo. Mas enfim, é isso. O meu desejo aí foi fazer justamente isso, um filme de ficção muito clássico, muito atrelado a essas referências de gênero, que é um estilo de cinema que me atrai muito. Eu sempre gostei de filme de terror, foi como eu me aproximei do cinema. Mas, enfim, eu queria fazer uma coisa diferente, embebida, como tu já falou, assim, de uma cinefilia, e também de se apropriar, enfim, dessas ferramentas estéticas de uma forma que eu não tinha visto antes, apesar do filme ele recorrer a vários clichês, vários arquétipos mesmo. Eu acho que e o filme é um pouco sobre isso também. Mas, enfim, durante o processo, o filme se mostrou muito mais complicado do que o esperado, porque, enfim, é preto e branco, desde o começo planejado para ser preto e branco, então, muita luz, muita noturna, e sem dinheiro nenhum, porque a gente, na UFPEL, faz os filmes na raça mesmo. Acho que, ao longo desses anos, do bolso deve ter saído uns R$2.000, para, enfim, despesas minuciosas, isso ao longo de 5 anos. Então foi isso, todo mundo fez no amor, a gente se juntou na equipe, porque também todo mundo era avaliado, só que esse primeiro ciclo de produção em 2016, a gente realmente não conseguiu filmar tudo, então basicamente todas as externas noturnas sobraram, a gente apresentou um corte provisório para concluir o semestre. Enfim, ficamos de concluir o filme, só que aí no próximo semestre já tem outro produto de horizontalidade, enfim, a vida vai acontecendo, e eu só fui conseguir juntar forças para terminar o filme em 2017, no final de 2017. E, enfim, e aí acho que dá até para notar, se prestar bem atenção, uma diferença entre esses dois ciclos de produção. Mas, enfim, conseguimos, também não deu para filmar tudo que eu queria, a gente ia fazer realmente a saída do poço, mas é isso, não tinha recursos. Mas nos contentamos ali com o que a gente tinha de material. E aí é isso, no início de 2018 eu me formei, agora eu estou no mestrado na UF, já estou inclusive terminando, porque eu já entrei faz 2 anos. E aí após o filme foi acontecendo aos poucos, eu demorei mais de 1 ano para montar, porque além de tudo, além de dirigir, eu montei também, e essa posição de dirigir e montar é complicada, ainda mais quando a gente está aprendendo esse desapego mesmo, e entender que a montagem é outro processo, redescobrir o filme na montagem. Então aí foi mais de 1 ano, e aí finalmente, à distância, a gente acabou terminando durante a pandemia, inclusive. Eu com o Rodrigo Acedo, que fez a fotografia, mas ele também fez o desenho de som, a mixagem, tudo. A gente online foi trocando e finalizando o som do filme, a imagem. E aí foi isso, acabou que foi um processo muito artesanal mesmo, porque a gente não teve recursos para fazer um filme que exigia enfim, exigia muita energia, exigia muito um afinco ali estético. Finalmente conseguimos concluir.
E, enfim, o que também deu força para uma perseverança de não, eu preciso terminar esse filme, foi justamente porque, enfim, eu ali na posição de diretor, foi a minha experiência mais completa, assim, de direção, porque envolveu uma equipe muito maior, muita gente envolvida no filme, atores, tinha que devolver para essas pessoas que deram sua energia para o filme, sabe? Não, eu acho que hoje em dia isso não acontece muito mais na UFPEL, mas na minha época acontecia muito dos filmes ficarem inacabados. Os alunos do teatro que a gente chamava para atuar nos filmes depois não queriam mais porque a gente não entregava os filmes. Enfim, aí foi nesse gesto de não, a gente precisa entregar porque todo mundo, enfim, não foi remunerado, todo mundo foi ali no amor e precisamos ter esse filme pronto. Principalmente também pela Maria, a atriz principal, que ela embarcou na jornada ali comigo e foi também um processo muito incrível com ela de desenvolver esse personagem e enfim, ela também era aluna de cinema, só que eu via ela sempre e adorava esse carão dela, que era muito cinematográfico. Fui lá e convidei ela para a gente para a gente testar, ver o que acontecia. Ela demonstrou interesse em atuar e, enfim, e aí foi isso. Embarcamos nessa jornada e o filme está aí. Acho que depois a gente fala mais um pouco dele. Massa, Matheus, obrigada. E que bom, né, que o filme ficou pronto, a gente pôde ver, assim, agora, nesse contexto. Gente, nós temos pouco tempo agora, mas acho que dá para a gente seguir a conversa, para cada um falar mais um pouquinho, assim, sei lá, 2 minutinhos para cada pessoa. E aí, nessa rodada agora, queria abordar com você, quer dizer, eu vou dizer uma coisa ampla, mas cada pessoa, enfim, sinta-se à vontade para complementar alguma coisa em relação ao que ouviu agora das conversas, né, ou que tenha deixado de dizer da primeira vez. E também vocês podem direcionar perguntas umas às outras, assim. Eu queria, o Matheus falou desse contexto de produção dentro da universidade, assim, e eu queria entender um pouco de vocês em relação ao filme que a gente assistiu, ou em relação à formação de vocês de maneira geral, assim. Como que é esse processo para vocês, do ponto de vista da formação, desse contexto que tem essas forças todas atuando, né, assim, você tem gente que te orienta, você tem colegas que te ajudam, você tem uma estrutura, ou não, você tem que tirar dinheiro do bolso, e tem um conjunto de referências também, né, que vocês acionam, que está nesse contexto da formação, ou de outros lugares que vocês vão buscar. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, e o que disso, desse contexto, foi parar no filme, assim. Aí eu vou fazer na ordem de novo, e também, lembrando, se vocês quiserem comentar isso, ok, se quiserem trazer outras coisas também. A gente tem pouco tempo, mas acho que vai dar. Então, vamos voltar na Bárbara. Então, Bárbara, queria entender um pouco também esse contexto. Você falou que o seu filme foi realizado para uma disciplina, né, de documentário ali, orientada pela Amaranta César, mas aí também queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, essa lida com a equipe e também esse agenciamento de referências, né, que você traz para o filme. Ou sobre outras coisas que você quiser complementar também, tá bom? Então, foi, tipo, uma questão muito louca, assim, porque o meu filme, como eu falei, ele foi, tipo, uma coisa absurdamente fácil de se fazer. Eu fiz o filme com o celular em 15 minutos. E eu fiz ele do Master Hack, peguei o celular, tirei as fotos, porque ele é montado todinho ali. Tirei as fotos, gravei o áudio e fui para a ilha de edição montar. Então, nisso, eu não precisei muito de ajuda. A equipe sou eu e Deus, e é isso aí. Então, tipo, foi um filme que realmente tipo, vai você, é cara, coragem. E foi lá, e é um filme de disciplina normal, mas assim, quando você quer realmente fazer um filme na faculdade, todo mundo vai lá e sofre, porque todo mundo quer a luz, todo mundo quer o trilho, todo mundo quer tudo, e
corra e pegue lá o primeiro que chegar, e brigas da família, pessoas nunca mais se falam por 4 anos, e é isso. Então, tem isso na faculdade, as ilhas são competitivas, você fica na porta e tenta pegar a chave de quem acabou de sair, pessoas não dormem, pessoas não comem, pessoas... E é isso, a vida da universidade de cinema é essa. Você achou que você ia ficar com sua boininha assistindo filmes o dia todo, você achou errado. Porque você vai ficar lá sofrendo na ilha de edição, ou então tipo, correndo para pegar os equipamentos na faculdade. A menos que você seja o único aluno rico que tem os equipamentos. Aí você vai ser o único aluno rico que tem os equipamentos. Aí você vai ser aquela pessoa da faculdade. Você quer ser aquela pessoa da faculdade? Você não quer. Então, é isso, assim. É tipo... Eu não sei muito como contribuir, porque eu não era aquela pessoa da faculdade e eu fiz o meu filme no celular. Então, é isso. A minha contribuição vai ser péssima e mínima, porque contribuo da forma que posso, mas tirando isso, só sofro. Sofro como todos os alunos de cinema podem sofrer. Paguei a universidade pública com a minha alma. Não, mas muito curioso, assim, que é isso, tem esse desejo do filme, né? E aí você foi e fez um filme muito forte, assim, apesar de ir com o celular. E óbvio que eu não estou aqui pontuando esse ultra esforço, né? É importante valorizar, assim como o Igor disse, né? Em relação aos projetos, é importante valorizar a universidade pública para que dê estrutura, né? Para que as coisas aconteçam, né? E que vocês não precisem sofrer e fazer filmes apesar de, né? Na particular, isso não é muito diferente, não, né, Rebeca? Tem umas questões também. Então é isso, mas enfim, vamos seguir aqui e ouvir Júlia, né? Muito, enfim, sobre isso, esse contexto, também as referências, você falou das referências que você tem, né, as que eu citei, mas eu queria te ouvir um pouco mais também sobre outras linhas de força que atravessam o seu filme, assim, e eu citei aquela imagem, né, da bacia, que é tão bonita, e queria te ouvir sobre esse seu desejo de cinema, essas suas referências de cinema e o processo do seu filme nesse sentido, desse contexto específico da formação. Acho que nesse contexto específico da formação foi também entender, porque eu tive a sorte de sentir dentro da Darcy, tive encontros maravilhosos na Darcy, eu realmente sou muito grata aos encontros que eu tenho, que eu acho que eles fortalecem tudo, tanto dessas grandes mulheres que, tipo, me inspiram a movimentar e a propor, quanto a galera que cola junto para fazer, sabe? E a Darcy, eu acho que foi muito esse espaço para mim, de encontrar pessoas que conseguissem mover coisas junto, assim. Eu conheci o Lucas, que ele é fotógrafo do filme, é meu companheiro também, ele fez a montagem também do filme comigo. O Castilho, que é também assistente. Enfim, tem muita gente que é da Darcy, o Rafael Oliveira e mais outras pessoas, a Paula, a Larissa, grande parte da equipe é da Darcy. E eu tive a sorte de ter experiência antes, no TCC, na conclusão de curso, né, do Lucas. Então eu comecei a entender melhor como é que era o esquema de equipamento de lá, quais eram as possibilidades. Então, acho que a gente gera muito essa proposta de trabalhar com o possível, de alguma forma. Isso movimenta bastante a gente. Então, o filme, ele é um filme muito de luz natural. Eu acho que isso também é muitas referências que o Lucas também foi trazendo para o filme, né? De trabalhar mesmo com esses ambientes. A gente ainda por cima teve toda essa questão, né, de ir à praia, não estar num sol escaldante. Tava um clima nublado muito bom para a gente conseguir gravar. Então, enfim, a gente teve uma conjuntura de fatores que cooperou muito e a gente também agradece muito isso. E o Lucas, ele foi trazendo algumas referências também de filmes, como, por exemplo, a fotografia do Árvore da Vida. Ele trouxe muito essa coisa da luz natural que é trabalhada no filme. E era uma coisa muito de ficar assistindo o filme várias vezes e entendendo como é que funcionava. E eu não sou necessariamente uma pessoa que consumo muito filme, mas os que eu consumo reverberam durante muito tempo em mim.
E eu acho que é isso também que aconteceu com o encontro do Travessia, e que acontece também com o encontro depois desses trabalhos. Então, a Darcy, para mim, foi esse espaço, assim, de poder estar em um ambiente de formação para trocar ideia e para assistir outros filmes que não necessariamente eu iria assistir em outros lugares, né? Era estar lá, enfim, assistindo as mostras dos outros alunos e ter esse espaço de troca. A gente também tem muito essa questão do filme da direção de arte também. Eu trabalho com direção de arte, meu trabalho no cinema iniciou muito na direção de arte, e essa questão dos peixes e essas imagens que a gente também compõe no filme, acho que tem muito a ver com esse universo fantástico que eu tento propor dentro da direção de arte. Então, a gente conseguiu também trazer um pouquinho disso, assim, trabalhando com a minha avó também, né? Ela se dispôs a estar junto da gente. E entrar na brincadeira também. Eu acho que o filme também tem uma energia de criança, assim, que a gente quis trabalhar também. E é meio que isso, assim. Massa. Vamos seguir agora, assim, na ordem, voltando com Rebeca. Rebeca, queria te ouvir, você falou, né, do Processo, que é um filme que foi feito em 2 continentes e 2 estados aqui no Brasil, e da importância, né, das pessoas ao seu redor para esse filme existir. E aí, professor, eu vou fazer uma outra pergunta, assim, que tem a ver com como você vê seu filme hoje, assim, naquele sentido que eu falei antes, de que me parece que seu filme antecipa umas coisas desse conjunto de imagens que as pessoas estão produzindo agora, né, durante a pandemia, assim, essa coisa do confinamento, de estar dentro de um apartamento, das conversações mediadas, eu vi um pouco sobre isso. Oi, bom, eu queria te agradecer, assim, pela leitura, eu achei de uma delicadeza, obrigada, de verdade. Bom, como eu vejo, eu fiquei chocada, estou chocada até agora com tudo isso que está acontecendo no mundo, né, porque em 2019 eu senti um aprisionamento muito grande virtual, sabe? Eu observei isso nas pessoas ao meu redor. A minha colega de quarto, ela ficava muito mesmo assim, ela dormia no computador e acordava no computador. Ela nem abria a cortina, ela ficava assim o tempo todo imersa na internet. E aí eu senti isso muito forte mesmo, assim, e eu também estava aprisionada, apesar de estar em Portugal, eu não sentia, assim, um pertencimento lá. Então, eu ficava muito na internet, assim, buscando comunicar com os meus familiares, com o meu companheiro. E aí eu fico impressionada com essa antecipação, né? Quando vejo hoje, assim, deslocado, né, do contexto de 2019, vendo agora, nesse momento catastrófico, assim, horrível que a gente está vivendo, de aprisionamento virtual, né? Tudo gira em torno da internet hoje em dia, né? E é essa a minha impressão agora, assim, quando eu vejo, eu fico impressionada, né? Porque na época que eu fiz não tinha isso. Bom, eu queria falar um pouco, assim, sobre as minhas referências. Eu sou muito grata, assim, pela minha formação na UNA, sabe? Foi por causa de eu estar lá que eu consegui o processo seletivo e ir para lá. E, assim, agradeço demais ter tido aula com a Tati, sabe? Com a Usha, com a Mari Souto, com a Mari Mol. São mulheres incríveis, assim, que me incentivaram muito na minha formação. Agora, de filmes, assim, eu sou apaixonada, assim, com a Mati Diop. Eu não sei se eu estou falando direito, pronunciando direito o nome dela. Com o Atlantique, eu fiquei chocada, assim, quando eu vi o filme dela. Eu acho fabuloso mesmo, um filme, uma obra de arte. Eu amo a Agnes Varda, sabe? O Jim Jarmusch, adoro também, que tem muitas essas questões de deslocamento no filme dele. E é isso. Massa, Rebeca. Obrigada. A gente tem
Eu recebi o recadinho aqui dos 7 minutos, mas vai dar tempo de ouvir Igor e Matheus. Igor, voltando então para você explicou esse contexto, né, dessa produção, essa peleja toda de levar a moçada para o cinema e tal. Queria entender um pouco sobre essa coisa desse contato com os filmes, independente de ser numa sala de cinema, né? Porque, como eu havia dito antes, assim, o filme tem uma estrutura, apesar não, a energia caótica favorece ele, assim, mas o filme tem uma estrutura, tem ali uma articulação de algumas referências, assim, que me parecem bastante conscientes, assim. Eu queria entender um pouco como é que foi isso com os meninos. Então, sobre a questão do levar ao cinema, quando levou, a gente levou os alunos não para ver um blockbuster, né? A gente levou para ver um filme da Alice Riff chamado Eleições, que é um filme sensacional, que trata sobre as eleições dos grêmios estudantis lá em São Paulo, né? Então, o que a gente tentou fazer quando nós começamos o projeto? A introdução da linguagem cinematográfica, principalmente através do cinema paraibano e pernambucano, né? Então nós vimos muitos filmes, muitos curtas-metragens da galera que está produzindo na Paraíba e em Pernambuco, né? Muito por causa da questão da formação que eu tive, né? Por ter tido contato com o João Carlos Beltrão, o Eli Marques, o André, eles acabaram me influenciando muito. Então, quando eu coloquei as crianças para que assistissem aqueles filmes, toda vez a gente fazia uma roda de debate para poder debater, para poder falar sobre estética do filme, para poder falar sobre a construção narrativa. Então, eles foram desenvolvendo, né, uma visão diferenciada, né? Não é aquela visão somente do consumo, é a visão da produção também, né? E o legal, só para não matar o tempo, Matheus poder falar também, é que eles tiveram, ao longo do processo e ao final do processo, funções dentro do set, por exemplo. Eu tive 2 meninas, queria ressaltar isso, a Adriele e a Fabiola, que no primeiro dia de filmagem, elas mataram a situação, assim, elas dominaram a bola do peito e falaram, deixa com a gente. O set terminou no horário certinho. E eu falei assim para elas, cara, vocês vão voltar nos outros 2 dias de gravação. Eu peguei o telefone e liguei para a mãe das duas. Ó, tô precisando delas 2 nos outros 2 dias. E elas fizeram a produção executiva dos 3 filmes, né? Então, assim, perceber que eles se empoderaram a esse ponto foi fundamental. E eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui falando sobre os filmes do Cine Escola nessa mostra, que é uma das principais mostras do Brasil. Obrigado, tá? Imagina, Igor, a gente que agradece assim, a oportunidade de ter contato com esses filmes e com essa moçada incrível. Manda um beijo para todo mundo. E esperamos ver outros filmes vindos aí dessa turminha. Massa. Então vamos com o Matheus e a gente encerra, né? No seu caso, Matheus, que não é o seu primeiro filme, e que tem, me parece, nessa sua carreira, do seu conjunto de curtas-metragens, tem uma não linearidade aí, né? E aí, queria te ouvir sobre seus projetos, assim, como é que você está pensando a partir desse filme, porque essa parte das referências e da formação, acabou que você já falou, né, da primeira vez. E aí, esses desdobramentos agora, a partir não só desse filme, mas dos outros, né, que você também já fez. Bem, é isso, é que todos os meus curtas, eles foram justamente desenvolvidos dentro da graduação da UFPEL, desde o primeiro semestre, que foi o meu primeiro curta, que chama-se Anose, foi um exercício em fotos de estilo. Então, essa carreira em curtas-metragens ainda está muito... ainda foi muito aliada a esse contexto de formação. Mas foi essencial justamente por isso. Acho que a graduação na UFPEL, ela permite que se crie uma certa cinefilia. Por um tempo eu tive também no Cineclube, que a Ivonete Pinto, professora da UFPEL, coordenava. Então, é isso. Acho que eu senti muito ao longo desse processo, estando lá, e também trabalhando nos filmes, essa evolução de novas referências, de entender também a postura no set, porque a gente pode passar por várias funções. Mas depois desse filme, que foi até uma experiência meio traumática, né, por causa dessa demora toda,
esse é meio que meu último projeto, o último filme que eu tenho aí para mostrar, e depois eu parti para a carreira acadêmica, agora que, enfim, com a finalização desse filme, eu quero ver se eu consigo tocar outros projetos, estou escrevendo outros filmes, mas é isso, eu estou voltando à realização. Mas foi muito essencial também ter esse tempo, assim, não vou reclamar dessa demora do filme, porque, enfim, não teria conseguido filmar cenas noturnas externas sem aquela distância, sem aprender, sem passar por outros sets e aí entender realmente como fazer, até entrar em contato com outras referências, assim, porque no começo eu com certeza ia querer filmar as duas no mesmo plano e fazer uma máscara ali para elas duas aparecerem, realmente, enfim, falsear essa presença dos clones. Mas, por exemplo, um filme muito essencial para mim foi o Síndrome de Caim, do Brian De Palma, que tem um duplo, e eles nunca aparecem em quadro juntos. Ali eu me senti autorizado, assim, não, vamos fabular mesmo, vamos estar junto. Então é isso, acho que a lição final é que às vezes os filmes precisam do seu tempo, os projetos precisam de paciência, e as coisas vão acontecendo. Massa demais, obrigada, Matheus. Eu fiquei aqui, né, falando isso em relação ao filme do Matheus, que é um filme de cinéfilo, em função de um registro mais canônico, tradicional de cinefilia, né? Mas isso não significa que os outros filmes também não tenham uma relação fortíssima com a cultura fílmica e, sobretudo, nas discussões mais contemporâneas do que a gente chama de cinefilia, né? Júlia está aí para provar, né? O que ela disse da construção do filme dela está toda atravessada por essa cinefilia, também, assim, por um gesto cinéfilo também, né? Me pareceu, e do Igor também, né? Com a moçada aí, introduzindo a moçada nesse universo e tal. Muito massa. Então é isso, gente. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui nessa conversa. Desejar vida longa às carreiras de vocês, apesar de todos os problemas que vocês enfrentarão, que nós enfrentaremos e já estamos enfrentando, né, nesses contextos, nesses atravessamentos, né, do contexto histórico que a gente vive nesse momento, mas sem querer puxar o negócio para baixo, porque nós estamos aqui também falando do nosso desejo de seguir no cinema, né? Mas é isso, desejo vida longa para vocês no cinema. É isso. Bom, para quem ficou aqui até agora com a gente, este foi a conversa, a mesa, sobre a mostra Formação, a sessão Formação 2 da Mostra Formação, na 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Esse debate, ele faz parte da programação da mostra mais ampla, que é toda gratuita, e vai até o dia 30 de janeiro. Para mais informações, é só entrar lá no site www.mostradecinema-tiradentes.com.br. Então é isso, um beijo para todo mundo e até a próxima conversa.